são felizes de estar na casa do Senhor? Aquele que tiver a sua Bíblia, abra ela comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Marcos 14. Enquanto os irmãos vão abrindo e achando o texto, desde já eu agradeço a Deus primeiramente pela oportunidade de estar aqui nessa noite. Agradeço também a vida do pastor Zé Roberto por ter feito o convite de estarmos aqui, trazendo uma mensagem da parte do Senhor para os irmãos. Como o pastor disse, a minha família está aí e eu não poderia deixar de honrar o meu esposo, que todas as vezes que eu levo a mensagem do Senhor, porque eu sou mensageira de Cristo, Ele está junto comigo. Ele é o amor da minha vida. Ele vai morrer de vergonha, mas eu falei com ele que hoje eu ia me declarar para ele, falar o quanto eu amo ele. Ele é muito especial na minha vida. A Rebeca é muito especial na minha vida, e eu te amo. A minha mãe, meu irmão, aos meus primos. Eu achei que o esposo da minha prima não ia vir, não, sabe, prima? Porque há tempo que eu chamo ele para poder, convido ele para poder vir, em uma pregação, no culto, mas só que hoje o céu moveu no coração deste homem. Eita glória, muito feliz. Aos demais irmãos, eu agradeço, por ter vindo nesta noite cultuar juntamente comigo ao Senhor, aos presbíteros, pastores, presbíteras, a minha retaguarda, que o Senhor abençoa. Eu não vi a irmã Ana, mas eu tenho que agradecer ela por interceder pela minha vida todos os dias. E ela está na torre. Ah, tá. Mas é uma mulher de Deus na minha vida, Não só ela, como os pastores também intercedem por nós enquanto estamos aqui, Sem mais delongas, aquele que tiver o texto aberto, Marcos 14, a partir do verso 32. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim: e foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago, e a João, e começou a ter pavor e se angustiasse. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, e não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entres em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Coloca a Bíblia no seu assento. Vamos fazer uma breve oração. A oração que já foi feita por mim, mas agora eu quero orar por você que está aqui nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor, ó Pai, adentre o mais profundo desta alma, pois nós sabemos que a Tua palavra ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. Ela vai até a divisão da alma, do espírito, e ela é apta para discernir a intenção do nosso coração e do nosso pensamento. Senhor, meu Deus e meu Pai, aonde estiver um coração de pedra, tira, Senhor, e coloca um coração de carne.
Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite, meu Pai, tira toda a dispersão, tudo que vem para roubar a nossa atenção, caia por terra agora, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, destampa os nossos ouvidos, abra os nossos olhos, Senhor, destampa as nossas bocas para poder glorificar o teu nome. Senhor, que todo ladrão, ó Pai, de atenção caia por terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor fale com a tua igreja, para que nós podemos nos vigiar e orar pelo menos 1 hora por dia. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite o Senhor venha acampar os teus anjos ao redor dessa igreja. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha ter liberdade neste ambiente. Papai, Espírito Santo, toma cada vida, cada coração, cada mente nesta noite. Papai, eu te peço, derrama, Senhor, a tua presença sobre este lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça e que o Senhor apareça. Fala conosco mais uma vez, no nome de Jesus. Pode se assentar glorificando ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. A mensagem de hoje é um pouco diferente das mensagens a qual temos ouvido durante alguns dias. É de costume nós irmos a um culto e ouvir falar dos milagres que o Senhor já tem feito. É de costume irmos a um culto e ser pregado a mensagem em que uma mulher de um fluxo de sangue foi curada. É de costume irmos em um culto e falar que o Senhor ressuscitou Lázaro. É de costume ouvirmos falar que o Senhor ressuscitou o filho da viúva de Naim. É de costume irmos ao culto e falar que o Senhor disse: Talita cumi, levanta. É de costume irmos a um culto e ouvir falar que o Senhor expulsou demônios. Mas não é de costume falar de Jesus no Getsemane. Porque aqui não menciona um milagre. Aqui não menciona que ele curou um cego, um surdo, um mudo. Mas aqui menciona a angústia que Jesus passou no Getsemane. E quando eu estava preparando essa mensagem, a minha alma tremia e o meu coração vinha um grande temor e tremor pela mensagem de Cristo. Pois a minha alma começou assim também a angustiar-se, como se eu estivesse naquele dia no Getsemane com ele. Veio um temor sobre a minha vida, um tremor que eu falava com Deus assim: como é que eu vou pregar essa mensagem? Como é que eu vou falar que o Senhor se angustiou-se, que naquela mesma noite ele foi traído? Mas naquela mesma noite ele celebrou a Páscoa com os seus discípulos e deu-lhes a instrução a fim da sua morte expiatória, e também celebrou uma última ceia. Talvez você que me ouve fala assim: mas isso é uma mensagem de culto de ceia. É o que eu pensei também. Mas não. A mensagem é para hoje. A missão de Cristo já foi feita na cruz. E a minha missão e a sua missão nesta noite. Cristo já cumpriu a missão dele, que pelos nossos pecados ele morreu na cruz do Calvário. E então Jesus orou com os seus discípulos, como diz em João 17. Jesus também falou da sua mensagem de despedida em João 14. E em seguida Jesus vai para o jardim. Que jardim é esse? É o jardim do Getsemane.
Talvez falando para você, pois eu creio que todos aqui conhecem de Bíblia, mas os que ainda são leigos, eu preciso te explicar. Olhar e falar sobre o jardim do Getsemane, nós podemos imaginar que é um jardim lindo, cheio de flores, rosas, de tudo quanto é cor. Mas não. O jardim do Getsemane é um jardim onde tinha olivais, azeitona. E o significado em hebraico de Getsemane significa prensa no azeite. A última mensagem que eu preguei aqui foi falando acerca das 10 virgens, as 5 loucas, as 5 prudentes. As 5 prudentes estavam preparadas, tinham azeite. E as 5 loucas não estavam preparadas. Eu falei acerca da última oportunidade. Mas hoje aqui eu menciono sobre Getsemane, que significa prensa no azeite. Prensa de azeite. E você pode olhar e pensar assim, mas o que tem a ver? Eu não sei o Getsemane que você está. Eu não sei aonde você está no Getsemane. Se você está sendo prensado ou não. Mas eu preciso te dizer nessa noite: quanto mais prensa, mais azeite é derramado. Quanto mais prensa, mais unção é derramada. Quanto mais prensa, mais azeite eu derramo sobre a minha igreja. Quanto mais prensa, mais unção eu derramo sobre a minha igreja. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Jesus está dizendo assim: Satanás até pensou que prensado você iria parar. Satanás até que pensou você se angustiar em Getsemane, você iria desistir do seu chamado. Mas Satanás, hoje ele perdeu, porque Jesus mandou te dizer: quanto mais pressa, mais eu derramo o óleo e o céu sobre o meu corpo. Você tem que entender que é na prensa mesmo que o crente funciona. Porque se Jesus deixar tudo bem, nós não vamos. É na prensa que ele te põe para frente. É na prensa que ele te mostra o teu chamado. É na prensa que ele te escolheu para estar aqui nessa noite. Quanto mais prensado, muitos podem pensar, desistir da missão. Mas quanto mais prensado, eu vejo cristãos dizendo: pode prensar, pode amassar o carro. Eu não desisto não. Eu não desisto não. Pode prensar, amassa o carro, amassa. Prensa mais um pouquinho enquanto estou pensando. O Senhor está levantando um exército. Enquanto está sendo prensado, está sendo amassado, está derramando unção sobre o seu chamado. Ah, mas é no chamado de pregação, o Senhor está dizendo: estou derramando unção hoje. Ah, mas é no louvor, eu estou derramando unção na sua voz hoje. Ah, mas é no corpo de obreiro, eu estou derramando unção sobre os obreiros. Não liga não se o microfone começar a tremer, não, porque é unção mesmo. Eu estou sentindo a presença de Deus, não é nervosismo não. Porque antes de eu subir, eu falei com o Senhor: tira tudo que me traz o nervosismo, tira tudo que começa a pensar minha mente. O ladrão de palavra quer por terra. Eu preciso entregar o que o Senhor quer. Então se eu pular na presença do
pode olhar e pensar, mas ele foi para o Getsemane porque ele estava perto da morte de cruz. Não. Era de costume mesmo ele ir para o Getsemane. Sempre que Jesus precisava orar, ele se retirava e ia para o Getsemane. Mas só que nessa ocasião, ele iria se preparar para o sofrimento da cruz. E o que me chama a atenção é que ele chama os discípulos para esse trabalho, para poder ir com ele para o Getsemane. Olha a responsabilidade de nós como discípulos do Senhor. Ele te chama para orar, ele te chama para vigiar, e ele te chama como uma missão nessa noite. E quando ele chama os discípulos para poder ir com ele no jardim do Getsemane, vão 11 com ele, 8, creio eu, fica na entrada mesmo do jardim. 3 entra com ele para o jardim. Pedro, Tiago e João. Olha o privilégio de Pedro, Tiago e João. Eles tinham uma amizade, Bruna, mais estreita com Jesus. Sabe aquele que você olha e fala assim: meu Deus, essa mulher quando abre a boca, parece que ela tem uma comunhão com Jesus. Este homem quando abre a boca, parece que tem uma comunhão a mais com Jesus. Era Pedro, Tiago e João. Jesus entra com eles no Getsemane, deixam eles ali e vai um pouco adiante orar. E fala com eles: orai, vigiais, para que não caiam em tentações. Mas o que me chama a atenção, que algum ouvinte pode até perguntar: mas não são 12 discípulos e você mencionou 11? Eu preciso te dizer, se ausentou para amar Jesus. Judas se ausentou para entregar o mestre. Como assim? Porque Judas sabia onde Jesus ia, porque era discípulo. Sabia onde Jesus orava, que era de costume ele ir ao Getsemane. Então Judas sabia onde ele ia. E então, eles tinham, Pedro, Tiago e João, o privilégio de estar ali perto de Jesus, para poder ver o sofrimento de Jesus. Eles tinham o privilégio de estar mais perto do Mestre, mas mesmo tão perto, estavam tão longe. Que mistério é esse? É que alguns pensam que só de vir à igreja é estar perto de Jesus, mas não obedece a Ele. É que muitos pensam que só falar do nome de Jesus aí fora, sem congregar em uma igreja, é estar perto do noivo, mas está sem comunhão com a igreja. Eu preciso te dizer uma coisa: você pode estar perto, mas estar tão longe. Cuidado. E então, a missão que Jesus dá aos discípulos é para eles orar e vigiar. Eles poderiam desfrutar da presença de Jesus, mas eles não conseguem. Por quê? Eu já vou te explicar. Mas eu preciso te dizer, como eu disse no início, no cenáculo, Jesus orou com os discípulos, mas no Getsemane, ele teve que orar sozinho. E eu penso quantas vezes Jesus nos leva para perto dele, e ele nos convida a orar, mas acabamos deixando ele orar sozinho. Quando ele fala assim: eu estou te convidando a um particular comigo, e nós pensamos: não tenho muito o que fazer.
Quando nós pensamos que a oração, ela não tem a obrigação de fazer parte do nosso dia a dia, mas ela tinha que ser a obrigação na vida do cristão. Talvez não é um dia que você queria vir. Você queria ouvir uma mensagem boa demais, mas eu vim com uma mensagem da cruz para falar para você que não tem nada melhor do que o alto preço pagado na cruz do Calvário por mim e por você. Não tem carro, não tem casa, não tem bens materiais. Até mesmo aqueles que põem o chamado como um dos seus deuses, do que a morte na cruz do Calvário. Que nessa noite nós possamos nos despertar e ficar mais perto de Jesus. Porque talvez para muitos aqui é uma última oportunidade. Ah, mas eu estou ouvindo que Jesus vai voltar. Ele não voltou para você hoje. Mas se você bater na porta de um microteiro, você vai ver um tanto de pessoas que Jesus já voltou hoje. Se você ir em um lugar onde venha pessoas, eu esqueci o nome, mas você vai ver que Jesus voltou para aquela pessoa. Talvez você está pensando, a mensagem não é para mim. É sim. Assim como é para mim, eu creio que são para todos nós. E então, Jesus começou a ter pavor, se angustiar, a sua alma ficava triste. Não podemos esquecer que o Filho de Deus, ele tinha a natureza humana, mas sem pecados, como diz em Hebreus, mas também era sujeito à enfermidade como nós. Jesus, ele passou por tentação, mas ele foi sem pecado. Ele foi tentado, mas sem pecado, como diz em Hebreus. Mas uma manifestação humana que me chama a atenção, né? É que quando Jesus sobe ao Getsemane, ele leva os discípulos, e quando ele chama Pedro, Tiago, a João, para poder ir com ele um pouco mais para dentro do Getsemane, ele manifestou uma natureza humana que era precisar do companheirismo daqueles homens. Ele precisava de companheirismo de Pedro, Tiago e João. Como assim? Ele sabia como que a sua alma estava por dentro. Eu não te conheço por dentro, mas só Jesus sabe como que está aí. Talvez você está como Jesus, a alma angustiada, triste, abatido, com o pavor do que você está vivendo. Mas o segredo nessa noite é a oração. É para o jardim particular. E então, a oração de Jesus foi caracterizada em 3 notas: intensidade, repetição e submissão. Intensidade, porque em Hebreus fala, diz a nós que ele ofereceu-se com forte clamor, oração e súplica. Em Lucas diz que Jesus, ele começava a suar, e o seu suor se transformou em gotas de sangue. Sabe quando o crente está passando por uma batalha? Eu vejo Jesus no Getsemane, estou parafraseando, e ele não orava assim: Senhor, eu te peço que essa batalha vai embora em nome de Jesus. Quando fala acerca da intensidade, eu vejo Jesus prostrado,
prostrado. Eu não consigo me prostrar, mas eu vejo Jesus prostrado e orando com tanto fervor. Quanto mais ele era prensado, mais ele orava. Quanto mais ele era prensado, mais ele orava. E ele não orava com voz de mansidão. Ele se posicionava com autoridade na terra. Não tem como um crente passar por uma batalha e não orar com fervor. Não sei se você já viu as irmãs do corpo, quando elas estão orando, elas se posicionam e falam: é Satanás. A autoridade hoje é não pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. E não sai daqui, Satanás. Aqui dentro você não entra, você não tem poder. Vai embora no nome de Jesus. Então eu vejo Jesus orando com intensidade e com fervor. Porque quando a gente ora, levanta a voz para poder incomodar o céu. Não tem quem fica sem suar, não. Quando se posiciona em oração, Deus derrama uma autoridade sobre o teu povo. Que até Satanás tem medo de chegar na porta. Ele vai embora. Não era de costume mencionar as emoções de Jesus na Machuriana da Baragaiaçai. Mas aqui, naquela hora solene, ele estava numa severa agonia. Mas aí vem a oração repetida. Por 3 vezes ele orou. Na primeira ele orou, voltou aos discípulos. Na segunda ele foi orar de novo e voltou aos discípulos. Na terceira ele orou de novo. Quem sabe impetrou as 3 tentações de Satanás. E agora ele precisou orar no jardim para afastá-lo. Satanás veio um ataque espiritual. Quem sabe ele impetrou 3 tentativas para afastar Jesus da cruz. No deserto, para afastar ele da obra. No jardim, para afastar ele da cruz. Não estou falando nada que não esteja na Bíblia. Já vou te explicar por que isso. Ele não foi o jardim. Pessoalmente não. Satanás, ele apareceu fisicamente no deserto. Mas houve ali uma intenção, uma batalha espiritual. Porque quando Jesus diz a Simão em Lucas 22:31, Satanás vos pediu para você andar como no trigo. Para você entender, ele já estava tendo uma batalha espiritual. Satanás pede para se andar com trigo. Ou seja, havia um ataque espiritual acontecendo. Você não pode ver o mundo espiritual agora, mas o tanto que Satanás impediu de nós chegarmos aqui hoje, o tanto que o mundo espiritual é real, que parece que um tanto de coisa acontece na hora de vir para o culto. A chave some, o carro estraga, o filho chora. E então, a submissão é quando Jesus, ele diz: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Duas vontades se encontrando, a vontade
vontade do Filho e a vontade do Pai. Isso nos mostra que a total submissão aqui para cumprir a missão dada pelo Altíssimo, mostrando a sua satisfação em fazer a vontade do Pai. A obediência de Jesus foi capaz de esvaziar-se por inteiro para entregar ao propósito de Deus. A maior tentativa de Satanás era impedir Jesus de chegar à cruz, porque ele saberia que ele venceria o pecado e a morte. Uma lição do Getsemane é que quando Jesus está no Getsemane orando, e a lição que eu trago para a igreja é: Deus, seu único filho, para morrer por mim que sou pecadora. Ele deu seu único filho para morrer por mim e por você. Deus é lindo. Para brincarmos de ser crente, Jesus morreu na cruz. Para falarmos que hoje não precisa ir ao culto, ele morreu na cruz. Para dizermos que cristão é chato, que uma pregação de cruz é chata, ele morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Oh, aleluia. Quantos essa noite estão dispostos a dizer que não seja a minha vontade, mas a sua? Estão preparados para ser prensados no azeite? Estão preparados para passar por uma prensa? Quando Jesus disse: passe de mim este cálice, era uma agonia tão grande que ele estava passando. Era uma solidão, uma angústia, uma tristeza na alma, uma desolação. Ali começou uma prensa no Getsemane que iria extrair o verdadeiro amor por mim e por você, que passaria pelo sacrifício na cruz. Como eu amo Jesus, como eu amo Ele. Sabe aquele cristão que está prensado, mas está dando glória? Sabe aquele cristão que está passando pela prensa, mas está com um sorriso no rosto? Sabe aquele cristão que está sendo prensado nessa noite, mas está falando: eu estou aqui para te adorar. Oh, aleluia. Não se preocupe com a pressa, não. Jesus está extraindo de melhor de você. Não se preocupe com a pressa, não. Está doendo, tá? Mas Ele está derramando um óleo puro. E então, Jesus indo ao caminho dos discípulos, voltando da oração, viu os discípulos dormindo a primeira vez. A oração, ela nos proporciona comunhão com o Espírito de Deus. A vigilância, ela nos mostra que precisamos estar atentos no pensamento, em palavras e em escolhas. Essa é a vigilância que o Senhor quer de nós. Esteja atento no seu pensamento. Esteja atento ao que falar. Nem tudo precisa ser contado.
você vai entrar dentro do seu quarto, fechar a porta e falar com o papai que te escuta em secreto. E então, Cristo, ele permanece em vigilância, enquanto os discípulos dormiam. E quando ele vai até os discípulos pela primeira vez, ele encontra Simão Pedro dormindo, Tiago dormindo, João dormindo. Ele pergunta: Simão, Pedro, dormes? Não pode vigiar nenhuma hora. Essa é o tema da minha mensagem. Não preocupe, eu já estou caminhando para o fim. Nenhuma hora. Será que nós não possamos orar nenhuma hora do dia? Em 24 horas nós não temos um minuto para isso. Será que em 24 horas nós não estamos vigilantes? E então ele volta para orar de novo e pela segunda vez encontra os discípulos dormindo. E diz: Simão, dormes? Nenhuma hora. E Jesus volta, ora, e pela terceira vez, meu Deus, eles estão dormindo. Será quantas vezes o Senhor vai ter que falar comigo e com você? E então, o que me chama a atenção é quando ele fala Simão Pedro. Ele poderia chamar Tiago, João, mas quando ele chama Simão para advertê-los, talvez ali Jesus estava querendo dizer para Simão: vigia, Simão, ora, Simão, para não cair em tentação. Mas todos aqui conhecem a mensagem acerca de Pedro. Por 3 vezes dormiu, por 3 vezes negou, mas por 3 vezes teve que falar: eu te amo, Jesus. Por 3 vezes encontrou um Pedro dormindo. Pedro, não tem como você vigiar nenhuma hora. Ele poderia chamar os outros discípulos, mas o que me chama a atenção é dele chamar a atenção de Pedro, sabendo que Pedro ia negá-lo. Meu Deus. Sabendo que Pedro o negaria. Olhando para Pedro, eu pensaria assim: é um absurdo negar Jesus, até olhar para mim. Se olhasse para Judas, era um absurdo Judas trair Jesus por 30 moedas. Até olhar para dentro de mim. Eu não sei você, mas muitos traem Jesus por pouco menos. Ai, Deus!
Muitos têm caído e negado a Cristo através da mentira. Eu preciso te dizer, você pode fazer tudo isso aqui. Pode contar mentira. Pode beber a bebida alcoólica. Muitos podem cair na fornicação. Muitos podem cair no adultério. Aqui. Mas quando chegar no céu, aí a porta estreitou. O céu vai ficar de bronze e será negado lá também. Você pode negar Jesus aqui com todas as práticas que eu te falei. Mas quando chegar lá, você será negado lá, e eu vim para te avisar isso. Começa a viver o manual do céu, o manual que está na Bíblia Sagrada. Não é diferente, na minha não é a mesma. A sua Bíblia é a mesma dessa aqui. Se você não consegue ler, põe no YouTube e começa a ouvir a palavra do Senhor. Esse é o manual que eu e você precisamos seguir nessa noite aqui. Cuidado com o manual que tem colocado sobre você, sobre os prazeres da terra. Porque chegará um dia em que a porta ela não ficou larga, ela ainda é estreita. Chegará o grande dia em que Jesus vai falar: vão, Simão, Pedro, João. É chegada a hora em que o Filho do Homem será entregue. Mas eu preciso te dizer que Jesus vai falar: vão, meu filho. E uma coisa que eu já falei aqui no altar, que às vezes nós não temos pregado a mensagem da cruz. Mentira. Quantos o Senhor tem usado para pregar a mensagem da cruz? Quantos o Senhor tem usado para pregar a mensagem da cruz? O Senhor levantou um corpo dentro dessa igreja para falar da mensagem da cruz. Se te falarem lá fora que a tempo de Deus não está pregando sobre a mensagem da cruz, defenda a sua igreja. Se te falarem lá fora que não tem ouvido
Oh, aleluia. A mensagem da cruz tem sido pregada assim. Neste lugar tem sido assim, Glória. neste altar tem sido assim. Falado acerca do arrependimento. Oh, aleluia. Quando pela terceira vez Jesus encontrou os discípulos dormindo, do ponto de vista de Jesus, não havia mais motivo para despertá-los, porque era chegado a hora em que o Filho do Homem seria entregue. E então, agora com compaixão pelo cansaço deles, Ele permitiu que durmam, mas agora algo estava prestes a acontecer. Creio eu, se eu tivesse ali naquele dia de cena, se fosse hoje, eu queria estar aos pés de Jesus. Assim como o presbítero Marcos pregou na terça-feira, que Maria esteve aos pés de Jesus. Que honra é essa? De estar aos pés de Jesus. Nós não vemos Ele fisicamente, mas nós temos a oportunidade de estar aos pés dele hoje. Nós não temos Ele aqui fisicamente em corpo para vermos, mas nós temos a oportunidade bastante de estar aos pés de Jesus aqui nessa noite. Não sei se até agora você não entendeu a mensagem. Eu não sei se até agora deu para compreender a mensagem. Mas não perca a oportunidade dormindo. Desperta tu que dormes. Não perca a sua oportunidade. Que os discípulos viram Jesus do Getsemane e preferiram dormir do que estar na presença dele. E creio que quando Jesus bradava em alto bom som com a sua voz, estremecia aquele jardim por inteiro. E quando Jesus bradava com sua voz, começava a sentir um queimor, um arder da presença dele. A Bíblia não menciona acerca dos olhos que ficaram lá fora, mas creio que eles puderam ouvir a intensidade da oração do Mestre, que foi entregue por mim, por você, e se tornou pecador por mim, por você. Ele se tornou pecador por mim, por você. Eu não sei como você está orando, mas o Senhor, Ele te convida a se entregar aos pés dele neste momento. Eu não sei como você está, mas o Senhor está falando. Abre a porta do seu coração. Abre a porta do seu coração nessa noite, para que eu possa entrar, para que você possa sentir o meu toque neste lugar. Abra o seu coração, não olhe para mim agora não. Feche os seus olhos, olhe para Cristo, não preocupa não, eu estou ainda dentro do tempo. Começa a falar com o papai sentado aí. Não tem uma oratória perfeita para você falar, não. É do mesmo jeito que você conversa com o irmão do lado. Você conversa com ele. Do mesmo jeito que você fala com o seu esposo, com a sua esposa. Fala
te chamar para poder orar. Larga tudo por amor a Ele. Larga tudo por amor a Ele e vai orar com o Senhor. Eu não sei se o Senhor já te ensinou, o lugar de orar é aqui. Eu não sei se o Senhor já te ensinou, o lugar de orar é na sua casa, no quarto, na sala, na cozinha. Eu não sei se o Senhor já te ensinou, o seu lugar de oração
uma mensagem dessa, um louvor